separados para o Evangelho de Deus. Romanos 1:1. 3. Chamado divino. O evangelismo é a combinação de três coisas: uma mensagem, um mensageiro e um método. Todos são vitais. Naturalmente, a mensagem vem primeiro. É infinitamente mais importante do que o mensageiro ou do que o método. Entretanto, a mensagem precisa de um mensageiro. E como virão, se não há quem pregue? Romanos 10:14. No Novo Testamento, duas palavras gregas se destacam quando o assunto é pregação: evangelizo e querisso. A primeira dá a ideia de proclamar o evangelho ou as boas novas. Essa palavra ocorre mais de 100 vezes no Novo Testamento e dela derivam as palavras evangelho, evangelista e evangelismo. O evangelista é chamado para anunciar as boas novas da graça de Deus às pessoas que dela precisam. Como representante de Deus, ele está entre a necessidade humana e a graça divina. A segunda palavra, querisso, envolve uma proclamação proveniente de um trono, a mensagem dada em nome de um governante. Unindo esses dois significados, obtemos a ideia básica de pregação. Trata-se de anunciar a mensagem da graça divina para atender às necessidades humanas e anunciá-la sob a autoridade do trono de Deus. O pregador porta boas novas e não somente bons conselhos. Além disso, sua mensagem deve fazer insistentes exigências àqueles que a ouvem, porque vem de um rei. Sua autoridade é o trono da divindade. Um mensageiro comove a Palestina. O relato de Lucas, referente a João Batista, o mensageiro do primeiro advento do Salvador, é cativante. Nele encontramos os três elementos do evangelismo, isto é, a mensagem, o mensageiro e o método. A narrativa diz simplesmente que a palavra de Deus veio a João. Ele percorreu toda a região pregando. Lucas 3:2-3. A palavra de Deus era a mensagem. João era o mensageiro e a pregação era o seu método. Como mensageiro divino, João se tornou a encarnação de ambos, mensagem e método. Ele era um homem enviado por Deus e sua mensagem de arrependimento varreu o país como um incêndio em um campo. Sacerdotes e povo, publicanos e pecadores, soldados e santos, todos vinham ouvi-lo. Sua missão foi marcada pela pregação simples, contundente, proposital e cheia de apelo ao coração. Era um profeta ardente que possuía uma mensagem. O efeito foi tremendo. Quando as multidões o ouviam, tremiam, pois sua mensagem alcançava profundamente o coração egoísta deles. O que devemos fazer? Perguntavam. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Lucas 3:10-11. Os publicanos eram outro grupo que dificilmente se comovia com a religião. Eram coletores de impostos e faziam parte da engrenagem da máquina estatal romana. Não se guiavam por padrões morais e geralmente extorquiam profissionalmente. Suas injustiças haviam amargurado a nação judaica. Como um grupo, certamente não eram candidatos promissores para a prática do evangelismo, mas o fervor do apelo de João Batista tocou até esses que foram até ele dizendo: Mestre, que devemos fazer? Tocando no íntimo de suas necessidades espirituais, João desafiou-lhes o pensamento e muitos deles entregaram o coração a Deus. Mais notável ainda é a impressão causada por sua mensagem sobre os militares que também foram perguntar o que deviam fazer. Os soldados romanos eram homens violentos e sanguinários. A brutalidade e a destruição dos direitos humanos os seguiam. O coração deles não se comovia nem mesmo com o derramar das lágrimas de uma viúva. Lares partidos e vidas arruinadas eram seu orgulho. Agora, porém, acusados como se fossem perante a própria corte celestial, esses membros da comunidade iam buscar auxílio no mensageiro de Deus. João não discursava acerca de Deus. Falava por Deus. Havia autoridade em suas palavras.
Era um pregador da profecia e um pregador de poder. Contudo, sua mensagem não era suposição teórica ou filosofia humana. Veio preparar o caminho para o Senhor, mostrar às pessoas o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. A grande maioria dos ouvintes de João estava amargamente desiludida. Viviam dia após dia no temor de que alguma coisa pior acontecesse. Intimidados pelos romanos invasores, encontravam-se dominados sob o açoite do totalitarismo. A alegria havia fugido do coração das pessoas e em toda parte oravam pelo livramento. Assim, quando João veio com sua mensagem clara, todos ouviram o desdobrar da mensagem divina, cheia de novo e estranho poder. Chamados por Deus. O comentário das Escrituras acerca do trabalho de João é simples, porém enfático. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. João 1,6. Quando um homem é enviado por Deus, ele reconhece isso, e o mundo também. Entre todas as preparações essenciais para o evangelismo, a mais importante é a preparação do pregador. Precisamos sentir novamente o nosso supremo chamado. Deus poderia ter usado anjos para proclamar sua mensagem. Entretanto, escolheu usar pessoas simples e humildes para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. 2 Coríntios 4:7. O Senhor escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas humildes do mundo, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. 2 Coríntios 1:27 e 29. O ministério requer o conhecimento do chamado divino, pois ninguém toma esta honra para si mesmo. Hebreus 5:4. Quando uma pessoa entra no ministério, entra em uma luta da qual não há dispensa. Não pertence mais a si mesma. Está sob ordens. Alguém pode escolher uma profissão, mas o ministério é vocação. Pode-se escolher o magistério, a medicina, a advocacia, o comércio e dele sair sem sofrer perda espiritual alguma. No entanto, infeliz a pessoa que, tendo iniciado o ministério, desiste. Observe a experiência de Saulo. Alguma coisa aconteceu naquele dia na estrada de Damasco quando ele se encontrou com Jesus. Sua descrição da cena é arrebatadora. Ao meio-dia, disse ele, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava, ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Atos 26, 13 e 18. Uma expressão se destaca nessa descrição. Paulo disse que o Senhor lhe apareceu para constituí-lo ministro. Uma expressão similar encontra-se em Efésios 3,7, em que Paulo afirma, fui constituído ministro. E nisso estava muito certo, pois não existem ministros natos. Eles precisam ser constituídos. Leva bastante tempo para moldar um mensageiro de Deus. Disse que Michelangelo fabricava suas próprias ferramentas e seus próprios pincéis. Da mesma maneira, o escultor celestial forma os instrumentos com os quais moldará os súditos de seu reino. Quando o Senhor encontrou Saulo de Tarso na estrada de Damasco, iniciou a formação de um pregador, cujo nome seria ouvido em todas as partes do mundo. Vários anos se passaram antes de aparecer o produto final. A primeira coisa que Deus fez naquela estrada síria foi esmagar o orgulho natural e o amor próprio daquele sábio representante do Sinédrio. Na presença de Cristo vivo, a vanglória e a ambição humana foram lançadas na poeira da estrada. Então veio a ordem, levante-se e fique em pé. Desde aquele momento, Saulo percebeu que estava sob ordens
e preso por algemas invisíveis. Observe esse homem que avançava conquistando, mesmo despojado da honra mundana, considerado louco, suportando as piores perseguições, traído por falsos irmãos, sofrendo todos os tipos de indignidades e perda de todas as coisas, por Cristo. Motivado, ele declarou: "Mais uma coisa faço." Filipenses 3,13. Nisso ele nos dá o índice de sua vida determinada. Seu ministério não o tornava orgulhoso, porque ele diz: "Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho." 1 Coríntios 9,16. Foi como se as mãos poderosas do Espírito de Deus tomassem seu coração, sua mente, seu corpo e interior. Saulo, o erudito, tornou-se Paulo, o pregador, e, dirigido por uma divina compulsão, era levado adiante em seu glorioso empreendimento. Além da preocupação com congregações que havia ajudado a formar, Paulo desejava levar o Evangelho a lugares onde o nome de Cristo não era conhecido. 2 Coríntios 11:28, Romanos 15:23. Era um evangelista por excelência, não somente itinerante, mas um evangelista pastoral, no mais verdadeiro sentido da palavra. Motivação para o ministério. Para compreender a vida de Paulo, devemos estudá-la em relação à visão que ele teve a caminho de Damasco. Foi aquela visão que dominou todos os seus planos pelo resto da sua vida. A maneira pela qual se entra no ministério é importante. Uma pessoa não está consciente de todas as influências que a levaram a iniciar no ministério, mas deve saber por que permanece nele. Se a causa da permanência é a ambição e o alvo cobiçado é mero sucesso, então não existe nada de vertical em sua visão e ela errou o caminho. A menos que esteja preparada para ser dominada, controlada e dirigida por uma causa que se entregue a um alegre abandono em favor de sua tarefa e que esteja consciente tanto de suas exigências quanto de suas recompensas, deve se lamentar e não se alegrar. O ministério deve ser mais do que uma maneira de ganhar a vida. Deve ser o único modo pelo qual alguém possa viver. Algo no seu íntimo deve influir em sua busca por pessoas a ser transformadas. Paulo escreveu: "Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês." Gálatas 4,19. Somente uma pessoa chamada por Deus pode cumprir uma tarefa dada por Deus. Preferência pessoal, prestígio social e o amor à comodidade nunca devem ser a motivação para o ministério. Somente quando Deus estiver em todos os nossos pensamentos e sentirmos no íntimo os movimentos peculiares do Espírito, quando nossa resposta for incondicional, irrestrita e absoluta, teremos valor suficiente para sermos chamados colaboradores de Deus. Dedicação a um propósito de vida e compreensão constante de serviço sob a cruz são as duas coisas essenciais que levam o ministro a encontrar a alegria que satisfaz e serve como recompensa da elevada missão. Quem pode ser chamado? Há somente um caminho para o ministério, o chamado. Deus escolhe seus servos de variadas maneiras. Alguns, como João Batista e Jeremias, foram separados desde o nascimento. Outros ouviram a voz interior e viram a mão que os convidava enquanto estavam trabalhando, como Amós e Eliseu. Amós foi movido ao trabalho quando ouviu a história sórdida do vício e do pecado de Israel. O luxo e a fartura haviam se infiltrado na vida da nação. Amós não era um homem instruído. "Eu não sou profeta nem discípulo de profeta", Amós 7,14, afirmou. Enquanto cuidava do gado nas solitárias pastagens de Tecoa, ouvi o chamado misterioso. "Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vá e profetize ao meu povo de Israel." Amós 7,15.
E assim, esse boiadeiro se tornou um dos grandes líderes na causa de Deus. Moisés era pastor, mas ao contrário de Amós, havia sido bem treinado para a liderança pelos maiores educadores de sua época. Era um sábio brilhante, um gênio literário, general do exército e tinha uma personalidade amistosa. Aos 40 anos, estava aparentemente preparado para a obra de sua vida. Sua educação estava completa, mas havia renunciado aos seus direitos sobre o trono egípcio. Havia deliberadamente escolhido compartilhar os sofrimentos de um povo em escravidão. No entanto, a educação, o prestígio social e a habilidade inata não são por si mesmos qualificações para a liderança espiritual. Moisés tinha outras lições mais importantes a aprender. A fim de prepará-lo inteiramente para a obra de sua vida, o Senhor permitiu que as circunstâncias oferecessem a esse príncipe do Egito um novo curso de instrução. No deserto do Sinai, bem longe dos palácios luxuosos de Faraó, Moisés viria a aprender a verdadeira escala de valores da vida. Antes que ele pudesse ser usado como instrumento nas mãos de Deus, precisava ser purificado de todo o orgulho e autossuficiência. Por isso o Senhor o enviou ao Sinai. Não haveria melhor lugar para uma reeducação. Em meio às inóspitas paisagens, onde as montanhas elevavam suas escarpas ao alto, desapareceram todas as raridades do Egito. Ali ele aprendeu a comungar com o Deus da natureza. Após anos de treinamento gradativo, pôde ouvir e reconhecer a voz divina na sarça ardente. Deus conhece bem a maneira de apelar àqueles que escolhe. Uma mente científica é naturalmente atraída por um fenômeno. Observe a reação questionadora de Moisés ao admirar a sarça ardente. Por que a sarça não se queima? Êxodo 3:3. Aproximando-se da cena, percebe a presença divina. Espantado, escuta o desafio relacionado a Israel. 40 anos antes, sentia-se animado a executar a tarefa. Agora, suplica para não ser ele a pessoa escolhida para empreender tamanha obra. Sente-se indigno e mal preparado. Como poderá voltar atrás? Novamente a voz se dirige a Moisés. Que é isso que você tem na mão? E ele respondeu mansamente. Um bordão. Êxodo 4:2. Poderia muito bem estar segurando um cetro. Em vez disso, segurava um bordão, um cajado de pastor que dia após dia lhe relembrava o fracasso e o pecado. Fazia 4 décadas desde que havia fugido do Egito, mas ainda permanecia como servo, pastoreando os rebanhos alheios. A vida certamente era uma desilusão para ele. Por que Deus chega tão perto dos pensamentos secretos de um homem? Por que se referiu justamente ao bordão? O bordão não seria mais um símbolo de fracasso humano. Logo se tornaria o emblema do poder divino. Jogue-o no chão. Verso 3. Foi a ordem dada. Moisés obedeceu e aquele pedaço de madeira seca se tornou algo vivo e desafiante. Uma serpente aterrorizante que fez o destemido príncipe do deserto fugir dela. Entretanto, mesmo essa atitude se tornou um símbolo. Não estivera ele fazendo a mesma coisa durante 40 anos, fugindo das dificuldades? Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Verso 4. Bradou a voz. Moisés obedeceu e a serpente se tornou novamente um bordão. No entanto, alguma coisa deve ter acontecido a ela, pois lemos que Moisés a apanhou pela cauda. Sem dúvida, deve ter dado meia volta e fugido de Moisés quando ele foi pegá-la. Aqui há uma lição interessante. Somente estaremos qualificados para a liderança quando pudermos agarrar aquilo que nos amedronta e atrapalha nossos passos. Vou ler novamente. Aqui há uma lição interessante. Somente estaremos qualificados para a liderança quando pudermos agarrar aquilo que nos amedronta e atrapalha nossos passos. Pela graça divina, os fracassos do passado podem se tornar símbolos de vitória
ao obedecermos à voz de Deus. Algo mais aconteceu ao bordão naquele dia, mudou de dono. Depois disso, Moisés sempre se referiu a ele como sendo o bordão de Deus, verso 20. Não somente o bordão, mas também o próprio pastor passou a pertencer ao Senhor. Ao lado da sarça ardente, Jetro perdeu um empregado, Deus achou um líder, e o libertador de Israel recebeu sua comissão divina. No deserto, ele descobriu que todos os desapontamentos que haviam frustrado o seu trágico passado foram usados por Deus para tornar possível o seu glorioso futuro. Milagres podem ocorrer no deserto, se houver olhos para ver e ouvidos para ouvir. Além de Moisés, outro escritor importante do Antigo Testamento foi Isaías. Entretanto, as circunstâncias de seu chamado foram bem diferentes. O profeta era amigo de reis e frequentador de cortes. Esse homem culto encontrou a obra de sua vida no tempo em que Israel chorava a morte do rei Uzias. Ele havia sido um forte governante e fizera muito pela nação. Isaías acreditava muito no rei. Eram dias assustadores. A Assíria ameaçava invadir a qualquer momento e Israel estava se preparando para a ação. Os exércitos estavam em toda parte. Os jovens eram requisitados para as tropas e Isaías ponderava acerca do futuro sob o pórtico do templo. Repentinamente ele percebeu a presença divina. Sua mente foi limpa dos pensamentos mundanos e Deus alcançou silenciosamente sua consciência. De repente, ouviu música com acordes celestiais que envolveram seu coração. Com o olhar voltado para cima, ele contemplou o Senhor, alto e sublime, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías 6:1. Quando a coluna da esperança humana desmoronou, Isaías viu que a coluna do universo permanecia intacta. O mundo parece diferente quando as coisas são vistas pela perspectiva certa. Impérios em decadência e pessoas mobilizadas não são toda a história. Além da névoa do pensamento humano e atrás do desconhecido está Deus dentro da sombra, vigiando aqueles que lhe pertencem. O fiel profeta ouviu as harmonias do céu. Toda a terra está cheia de sua glória, verso 3. Foi a mensagem do coro angelical. Isaías acreditava que a terra estivesse cheia de assírios maus, prontos a tramar a destruição do povo de Deus. Contudo, o Senhor tinha outras revelações importantes a lhe fazer. Quando a divindade descobre os céus para se fazer real a um ser humano, também descobre o íntimo do ser para fazê-lo real a si próprio. Angustiado pela consciência de suas terríveis necessidades, Isaías clamou em agonia. Ai de mim, estou perdido. Verso 5. Conhecimento, posição e prestígio social tornam-se sem valor perante a divindade. A necessidade do profeta ficou aparente. Ele era um homem de lábios impuros e pregava a um povo de impuros lábios. Devia ser purificado. Assim, um anjo foi comissionado para levar-lhe a brasa viva tirada do altar divino. É importante notar que o fogo não é para tornar o pregador eloquente, mas para purificá-lo. No seu íntimo, soou a voz divina. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Verso 8. Isaías olhou em torno e não havia ninguém para responder. Ali de pé, começou a sentir a própria responsabilidade. Não havia sido purificado? Não era um homem de Deus? Com coragem resultante da convicção, respondeu simplesmente: Eis-me aqui, envia-me a mim. Instantaneamente recebeu a comissão. Vá e diga a este povo. Verso 9. Mão forte. Isaías, assim como Moisés, encontrou a obra de sua vida ao conhecer a si mesmo. Daquele dia em diante, iniciou seu trabalho e a experiência se tornou sua credencial. Ele foi chamado e não ousava pedir dispensa, porque assim o Senhor me disse com uma forte mão. Isaías 8:11.
foi sua significativa expressão. Dali em diante, foi como se ele estivesse preso a um trono, a um torno. Constantemente sentia-o agarrar da mão invisível. Nós, ministros, não temos também que sentir sobre nós o peso dessa mão forte? Conhecemos a força misteriosa que não nos deixa alternativas? Se a resposta for afirmativa, então nosso serviço não será apenas um meio de ganhar a vida. Não nos perderemos no emaranhado das profissões, nem aspiramos aos favores oficiais e seu fardo de empreendimentos sobre o frequente perigo da impotência espiritual. Não nos perderemos no emaranhado das profissões, nem aspiraremos aos favores oficiais e seu fardo de empreendimentos sob o frequente perigo da impotência espiritual. A pessoa que viu o Senhor, alto e sublime, sempre quer compartilhar essa visão. Custe o que custar, precisa estar no calor da grande luta. Uma vez que reconhecemos o chamado, nada mais resta a fazer além de seguir avante o trabalho de Deus. Quando Júlio César queimou seus navios nas praias de Dover, não somente preveniu uma retirada humana, mas deu ao mundo uma evidência de uma vida com propósito. O ministro de Cristo deveria mostrar menos? Quanto aos discípulos, o registro é simples, porém significativo. Deixando tudo, o seguiram. Lucas 5:11.